A Fraternidade de Aliança Toca de Assis e os Filhos e Filhas da Pobreza do Santíssimo Sacramento apresenta palestra com o Padre Roberto Lettieri para levar você a um profundo amor à Santa Igreja de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, protegei-nos do combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente vos pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. Estamos na véspera do dia dos arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael. Nessa pregação, como tenho o ardente desejo de poder levar os corações ao amor sincero e profundo para com a Santa Igreja Católica. O desejo profundo que hoje deve estar também no coração de todos nós, nesse tempo presente, em que a igreja sofre tanto, sofre por causa dos seus membros, onde tantos não buscam com sinceridade a santidade que a igreja espera e deseja. Também pelos inimigos da igreja, que desde o tempo apostólico, quando ainda Saulo de Tarso perseguia a igreja, essa realidade atravessa os tempos e de várias formas e maneiras chega hoje também, querendo atingir o coração da igreja, destruindo a sua sacralidade, banalizando os seus mistérios, relativizando a sua primazia de corpo místico de Cristo. Essa palavra tão permeada de mistério. A igreja é o corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Não é um corpo qualquer. Ela não é, como disse o Papa Bento XVI, a Igreja Católica não é irmã das outras. Ela é mãe, porque ela traz a essência dos mistérios do Senhor Jesus Cristo. Mas também a luta da igreja contra os poderes do ocultismo. Quando falamos do arcanjo Miguel, Micael, El é Deus. Quem como Deus?
este brado que identificou este maravilhoso arcanjo. Foi ele, como está escrito no livro de Daniel, no Apocalipse, no capítulo 12, que lutou contra Satanás, ou diabo, demônio, e o expulsou do céu. Falar do arcanjo Miguel é falar do amor à igreja. E também, neste mundo hoje, volto a dizer, tão permeado de uma luta feroz contra a igreja, naquilo que é o culto, do ocultismo, pelas sociedades secretas, também pelo próprio satanismo. Jesus, porque ama a sua igreja. Jesus, porque tem um olhar fixo na sua igreja. Coloca dentro do nosso coração a necessidade profunda também de amarmos a igreja, de termos um respeito profundo pelos mistérios da igreja, pela santidade da igreja, pelos sacramentos da igreja, maravilhosamente pela sua especial, maravilhosa presença no Santíssimo Sacramento. Minha carne, verdadeira comida, o meu sangue, verdadeiramente uma bebida. E nós católicos não podemos ser enganados. E a passagem que eu quero colocar no coração de vocês está exatamente na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Lá está escrito: mas, para que não nos deixemos enganar pelo anjo das trevas, transfigurado em anjo de luz. São Paulo apóstolo, como um grande exorcista, permita-me chamá-lo assim, como um homem cheio do Espírito Santo, com discernimento profundo, ele diz assim: Satanás pode se transfigurar em anjo de luz para enganar até os eleitos. Por exemplo, como está escrito no Apocalipse, o anticristo fará curas milagrosas, curas extraordinárias, para enganar até os eleitos. Portanto, a cura física será uma das grandes artimanhas do maligno para enganar até os eleitos. Os grandes milagres, as curas, sinais extraordinários, a paz e a segurança, como está escrito na carta aos Tessalonicenses, a busca de um bem-estar próprio, a busca de uma consolação baseada no bem-estar e não naquele sofrimento íntimo por causa de Jesus Cristo. E aí eu vos digo, esse sentimento interior, essa gota de sofrimento que você tem por causa de Jesus Cristo,
lhe dá uma identificação do seu amor por Jesus, da sua pertença à igreja de Jesus Cristo. Veja, se a palavra de Deus diz que Satanás se transfigura até em anjo de luz, tomando ou querendo tomar de volta a origem do seu nome, Lúcifer, anjo da luz. O anjo que porta a luz, querendo tomar de volta, agora, claro, de uma forma mentirosa, após a queda original, após a desobediência, quando ele disse: não quero mais adorar a Deus, não quero mais servir a Deus, não quero mais ser servo de Deus. Entrando então a igreja lá no mistério da queda dos anjos, em todo o mistério que a igreja, na sua sabedoria, tenta colocar em palavras simples ao coração dos fiéis, mas uma realidade tremenda: a queda do mundo angélico, a negação da adoração ao Deus único e verdadeiro, não querer mais ser servo de Deus, não adorar mais a Deus, não adorar mais a Deus, a unidade da Trindade, não quero mais adorar ao Pai, nem ao Filho e nem ao Espírito Santo, não quero mais servir a Deus. É o fundamento da queda do mundo dos anjos. Por isso estejamos atentos, filhos e filhas da Igreja Católica. O anticristo fará milagres portentosos, milagres a nível corporal, milagres no sentido do crescimento, da prosperidade da sua vida. Vocês sabem, não é nenhuma novidade, quantas pessoas vendem a alma a Satanás para terem bens materiais, para terem sucesso, para terem a chamada paz e segurança a nível estrutural e financeiro. Quantas pessoas no mundo fazem isso? Por isso nós precisamos amar a igreja de Jesus Cristo. Porque amar a igreja santa e católica é um fundamento profundo para que você não seja enganado por este anjo das trevas transfigurado em anjo de luz. Porque o amor pela igreja católica, o teu amor profundo pela igreja, pelos sacramentos da igreja, pelo mistério da igreja, vai dar a você a certeza absoluta de não ser enganado por nenhum anjo revestido de luz, mas que queira arrancar-te do mistério profundo da esposa de Jesus Cristo, do corpo místico da igreja. O amor pelos sacramentos da igreja. Por exemplo, os católicos esqueceram do sacramento profundo da unção dos enfermos. É impressionante. Como os católicos estão esquecendo do poder dos sacramentos da igreja. Daqui um pouco eu vou chegar no sacramento dos sacramentos, que é o Senhor de todos, que é Jesus Cristo no altar. Mas é impressionante como os católicos não querem mais saber dos sacramentos. Quantos católicos, quando ficam enfermos, vão buscar a cura, o auxílio
ocultismo, por exemplo. Quantos católicos não sabem que a unção dos enfermos é um sacramento de cura, mas uma cura autêntica do mistério da igreja, por isso vem do sacramento. Ao mesmo tempo, o sacramento da unção dos enfermos, ele traz a você também o exorcismo, a libertação. Os que estudaram um pouco de exorcismo, ou tiveram o ministério de cura e libertação na história da igreja, também nos tempos atuais, os exorcistas, por exemplo, sabem muito bem que há demônios que se ocultam nos membros do seu corpo, causando falsas enfermidades, sim. Claro, nem toda enfermidade vem do maligno. Claro, nem toda enfermidade é causada pelo ocultismo, mas há casos, e muitos casos, experiências profundas de exorcistas, de homens de Deus, de sacerdotes santos, que nos escrevem também experiência particular do nosso próprio coração. Quantas vezes sabemos que os demônios podem se esconder no corpo humano, em qualquer parte do seu corpo, mas quando a unção dos enfermos chega, quando você recebe o óleo sagrado dos enfermos sobre aquela parte enferma do seu corpo, pode acontecer sim um exorcismo, e pode acontecer também a cura do Senhor Jesus Cristo sobre essa enfermidade que você está vivendo. Sem contar que a unção dos enfermos também, ela te dá a graça do perdão dos seus pecados. Fundamentado na carta do apóstolo São Tiago, chame os sacerdotes da igreja. Alguém está enfermo, chame os sacerdotes da igreja. A oração da fé salvará o enfermo. Ele será ungido com óleo e terá cura. Mas os católicos esqueceram dos sacramentos. Desculpe dizer uma linguagem muito simples, para a alegria dos demônios. Esqueceram o sacramento da unção dos enfermos, não querem mais. Vão procurar a benzedeiras, vão procurar o ocultismo, vão procurar lá a umbanda, vão procurar a mãe de santo, vão procurar tudo aquilo que vem do ocultismo para buscar cura, e até são curados, mas curados em nome de quem? Curados por quem? Entregando o seu corpo, que é vontade de Deus, que seja templo do Espírito Santo e ressuscitado no último dia, para quem? Trocando a cura, marcando a tua alma como ser maligno. Mas pergunte ao seu coração, dos enfermos da sua família, quantas vezes você pediu a um sacerdote que lhe desse a unção dos enfermos? Só quando está morrendo? A unção dos enfermos não é só para quem está morrendo, é para quem está enfermo, doente, e pede, e necessita. Ordinariamente, sim, ela é dada aos enfermos, aos mais idosos, mas nenhum católico pode deixar de pedir a unção dos enfermos quando sentir no coração a necessidade. É um sacramento, e todo sacramento ele é banhado no sangue de Jesus Cristo. Essa é a razão também pela qual tantos católicos vão buscar a cura em seitas protestantes. A culpa também de nós padres, porque essas mãos ungidas foram ungidas para abençoar, para consagrar, e nós padres às vezes temos medo de colocar a mão na cabeça dos filhos e filhas da igreja. Nós temos medo ou não sei o que,
que nós padres não abençoamos as pessoas que vêm até nós, não colocamos as mãos na cabeça das pessoas que vêm até nós, pedindo uma oração, pedindo uma bênção. E por excelência, nós sacerdotes temos as mãos ungidas para abençoar, para consagrar o pão na carne de Jesus Cristo, também para abençoar, para santificar, para ungir. Mas não somente essa prática está tão abandonada em tantas paróquias, em tantas comunidades, porque o ato de um sacerdote impor as mãos na sua cabeça é uma oração profunda que ele está fazendo. E os sacramentos então? Volta ao som dos enfermos. Se é verdade que no fim dos tempos o anticristo vai tentar iludir os eleitos pela cura corporal, pelos sinais extraordinários que ele pode fazer, se transfigurando em anjo de luz para enganar até os eleitos, volto a dizer, o teu amor pela Igreja Católica é o primeiro fundamento. Você tem que amar a tua igreja. Você tem que amar a tua igreja e saber ter no coração o sentido de sofrimento por Jesus Cristo, por amor à tua igreja, pelos mistérios da igreja. Também você tem que aprender, católico e católica, a recorrer ao mistério da igreja, aos sacramentos da igreja. E eu vos falava da unção dos enfermos. Quantos católicos ficam abandonados, são pisados pelo anticristo, a juventude, por exemplo, o nível de jovens hoje que adoram a Satanás é muito grande. Crianças e adolescentes que adoram a Satanás de uma forma voluntária ou por ignorância, mas adoram. Nesse mês do Play Center, quem pegou a revista, uma das revistas famosas, viu, eles estão personificando a Satã para ser adorado lá. Não é só uma caveira ou um monstro, não, personificando Satã. Venham adorar a Satã no Play Center. Venham adorar a Satã, ao demônio. E aí os pais e as mães dizem assim, não, apenas uma brincadeira, é um modo de diversão. O mês de outubro, mês das bruxas, não? Tradicional do Império Americano, que já chegou aqui no Brasil, Halloween. Quantas famílias já adoram ao demônio pelas bruxas, pelas caveiras, pelos esqueletos, pelos monstros, pelo sangue do diabo, por tantas coisas que... Mas agora aí, na nossa cara, venham adorar a Satã, venham adorar ao anticristo. Ou seja, personificação. E ali quantos jovens, quantas crianças, quantos adolescentes, por ignorância ou sem ignorância, estão adorando ao demônio. Vem em nosso auxílio o arcanjo Miguel, o guardião da igreja de Deus. E aí começam a acontecer nas nossas casas, na nossa adolescência, coisas que você não sabe o porquê. Qual é o fundamento? Enfermidades que aparecem de geração em geração,
enfermidades que aparecem repentinamente. Veja bem, não estou falando que tudo isso tem origem no ocultismo, mas tem também. A Igreja Católica luta também, ela tem que ensinar os seus filhos e filhas que há o mundo do ocultismo. Eu quero ler para vocês uma das palavras mais belas e mais duras do discurso do Papa Paulo VI, já conhecido por tantos, mas sempre é bom recordar a nós da Igreja. Discurso do Papa de 15 de novembro de 1972. O grande Papa Paulo VI. Ele disse: o demônio está na origem da primeira desgraça da humanidade. Ele é o tentador falaz e fatal do primeiro pecado, o pecado original. Desde aquela queda de Adão, o demônio adquiriu um certo domínio sobre o homem, que somente a redenção de Cristo o pode libertar. É o inimigo número 1, o tentador por excelência. Sabemos que ele age e é um ser obscuro e perturbador. Ele existe realmente, atua com sua astúcia, inimigo oculto, e entra na história humana para matar, roubar e destruir. O arcanjo Miguel o conhece bem. Por isso o arcanjo Miguel é o baluarte da igreja, é o guardião da igreja. Maravilhoso arcanjo Miguel. Por isso o arcanjo Miguel em algumas vezes aparece com uma balança para dizer a justiça de Deus, mas também com a espada de fogo para dizer quem como Deus, e para dar o sinal divisor entre o que é de Deus e que não é de Deus, o que é do Senhor Jesus Cristo e o que não é do Senhor Jesus Cristo. E veja, católicos e católicas, como nós precisamos hoje de discernimento para as coisas. Eu falava dos sacramentos, da unção dos enfermos, porque é um dos sacramentos totalmente, quase que abandonados pelos católicos, e também por culpa de nós padres, que não ensinamos mais os católicos o poder dos sacramentos. E aí é claro, os imitadores imitam, eles pegam óleo e enchem as igrejas com óleo, e ungem os fiéis com óleo, enquanto nós guardamos o nosso óleo sagrado na sacristia, e não usamos. Na quinta-feira santa, o bispo nos dá o sagrado óleo dos enfermos, e de um ano ao outro, ele diminui um pouquinho, porque não se usa. Mas a culpa também é vossa, fiéis da igreja, porque vocês não querem aprofundar no mistério da igreja. E todo sacramento, ele tem a eficácia do sangue de Cristo. A unção dos enfermos, que é sacramento de cura, é sacramento de libertação. Ele sana a alma, ele cura. E se ele não cura o corpo, por mistério da onisciência divina, ele dá à alma o perdão dos pecados. Ele consola, ele anima, ele expulsa o mal. E o sacramento da confissão, então? Onde está na vida dos católicos o sacramento da confissão?
Como não lembrar do nosso querido São Pio, quando falamos do sacramento da confissão? São Pio que passava horas e horas no confessionário. E apanhava no demônio pelo sacramento da confissão. São Pio mesmo escreve em tantas situações que a sua luta contra os poderes do inferno, quando confessava uma alma, uma vida, e arrancava aquela alma do poder do inimigo, do poder do anticristo, e trazia aquela alma para Deus, pela confissão. E o olhar de São Pio, a palavra dele para aquela alma, a contrição interior que aquela alma vivia: eu tenho que me converter, eu tenho que mudar de vida, eu tenho que amar Jesus Cristo, eu não posso mais colocar e dualizar a minha vida entre o pecado da graça e a desgraça, entre a mentira e a verdade. Eu preciso seguir Jesus Cristo com a minha vida. Os sacramentos da igreja hoje estão esquecidos. E é a nossa missão levar os corações de volta ao mistério da igreja. O arcanjo Miguel é também considerado pela igreja o guardião dos sacramentos. Aquele que guarda a igreja contra as investidas do demônio. Como disse o Papa Paulo VI, um ser perverso e pervertedor. Nós padres que temos contato mais direto com a juventude, quantos casos de jovens que querem se matar, suicídio. Mas é claro, discernimento claro da nossa parte, é ocultismo. Não é somente uma questão psicológica, não é só uma questão de enfermidades a nível natural, embora muitos casos sim, mas muitos casos não. É uma ação maligna mesmo, para matar, roubar e destruir, para acabar com a vida daquele jovem, para destruir. Por exemplo, eu já disse a vocês em uma das pregações que fiz aqui, quantos demônios querem matar a juventude em acidentes de carro automobilísticos. Eu até dizia, você pai e mãe que tem o teu filho que pega o carro pela noite, pela madrugada, dobre os teus joelhos e reze. Quantos jovens perdem a vida nas noitadas, nas madrugadas? Jovens inocentes, puros, que são levados a esses lugares que não são de Deus e perdem a vida. Lembrando do que escreveu o apóstolo São Paulo: a noite, a madrugada é para vigiar ou para descansar. Mas você pode dizer assim, como pai, como mãe: como que eu vou dizer ao meu filho isso? Como que eu vou falar para o meu filho o cuidado que ele tem que ter com as noites, com aquilo que acontece pelas madrugadas, hoje até a luz do dia? Reze, reze. Você católico precisa de oração. Em vez de você ficar colocando seus olhos nessas porcarias, nessas novelas que hipnotizam os católicos,
Não sei o que acontece com os cristãos católicos, que só vocês são hipnotizados por essas porcarias dessas novelas. Pegue o terço na sua mão, reze o rosário na sua casa. Eu não estou aqui com moralismo, não. Depois que acontecer uma desgraça na sua família, sem contar aqueles católicos que abandonaram tudo, não abandonaram até a missa, não vão mais à missa, não vão a lugar nenhum. E ficam lá perdendo tempo com tantas besteiras. Não adoram mais a Deus. Pergunto a você, não me responda, pergunta a tua alma: quanto tempo você não comunga o corpo e o sangue de Jesus Cristo? Talvez na sua vida. Quanto tempo você não vai a uma igreja adorar a Deus? Só vai no casamento, ou na missa de sétimo dia, ou num lugar, ou no outro, por uma ocasião tão excepcional, e não conhece Jesus Cristo, não adora Jesus Cristo na sua vida. Acidentes automobilísticos têm matado a juventude profundamente. Em São Paulo, não me lembro bem qual cidade, parece-me que foi São Paulo, um jovem por dia morre em acidente automobilístico. Pelo menos um jovem por dia. O alcoolismo, as drogas, quando o Papa Paulo VI disse assim também: a fumaça de Satanás entrou no templo de Deus. Não posso deixar de falar ainda daquelas festas de padroeiro das igrejas que tem bebidas alcoólicas. Já viram? Que ainda é uma vergonha para nós. Festas na igreja católica com bebidas alcoólicas, com músicas profanas. Ainda tem. Eu sei que ainda o fundamento é o dinheiro, mas até quando nós vamos vender a alma dos nossos jovens, a alma, a vida da nossa juventude, por causa de dinheiro? Do que adianta? O Senhor Jesus disse: do que adianta você ganhar o mundo inteiro se vier perder a sua própria alma? Mas às vezes o sacerdote, ele deseja arrancar isso da sua paróquia. Ele quer. Mas os leigos mandões, os leigos que bebem, não querem. Então os leigos vão lá, apertam o padre: mas padre, a paróquia precisa de dinheiro, o dízimo é fraco, é a festa que vai salvar a paróquia, é pela festa que vai ter a construção nova daquele salão, é pela festa que nós vamos conseguir fazer isso ou aquilo. Então é a bebida alcoólica que atrai, porque ninguém vai comer uma pizza se não toma uma cerveja, porque ninguém vai comer um salgadinho se não toma uma cerveja, uma bebida alcoólica, e não tem nada demais, um copinho só, deixa pra lá, e aí as coisas vão acontecendo, e infelizmente a desgraça vem.
Mas parece-me até que um assunto não liga ao outro, mas tudo isso dessacraliza a igreja. Banaliza o mistério da igreja. Por quê? Porque a igreja é o corpo místico de Cristo. Eu e você, nós somos o corpo de Cristo na igreja. Não é um corpo qualquer. Por isso a igreja sofre quando os seus membros não dão a ela a santidade que ela espera, quando os seus membros não buscam os sacramentos da igreja. Se eu falei a vocês da unção dos enfermos, que é um sacramento de cura, que é um sacramento de libertação, que é um sacramento que pode dar a vida e dar a você a certeza de uma cura que provém de Deus e não provém do anticristo. Quando você participa do sacrifício da missa, quando você vem comungar a carne e o sangue de Jesus Cristo, é a certeza absoluta que você tem. Por que é certeza? Primeiro, porque é palavra de Jesus Cristo. Minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Depois, porque é a igreja que lhe ensina. É a igreja, é a verdade da igreja, não é a minha nem a sua. Mas por que ainda nos falta tanto ensinar com a vida, à juventude, aos cristãos, o mistério da igreja? Por que um jovem vai a nossas paróquias e não comunga? Por que você, pai e mãe, ainda fixa o teu olhar, eu repito, em tantas desgraças que entram pela televisão na sua casa? Porque essa hipnose pela sensualidade, pela depravação, onde tudo é depravação, tudo é sensualidade. Mas qual é a razão de nós católicos termos um olhar tão fixo? Desculpe dizer nós, para dizer ainda a maioria, porque quem dá ibope a essas porcarias somos nós. Minimamente os outros dão isso, mas somos nós. Por que nós católicos temos tanta atração e deixamos de adorar Jesus Cristo dentro da nossa casa? Porque a maioria dos adolescentes, da juventude católica, que vai lá no play center, onde for adorar o demônio, por ignorância ou não. Por que é o pai e a mãe, que se dizem católicos, que colocam a veste sensual na sua filha de 3, 4 anos de idade? Por quê? A resposta vai dentro da tua alma. Por quê? Por que um jovem aprende a beber nas festas de santos da igreja católica? Por que um jovem aprende a fumar nas festas de padroeiros da igreja católica? E eu repito, se não houver uma reformulação nessas festas de padroeiro, é pura idolatria, só isso. Se não houver a volta de Jesus ao centro de tudo, é idolatria. Se não é idolatria a imagem, é idolatria ao dinheiro, é idolatria ao poder. E veja, nós estamos num tempo, por isso o auxílio do arcanjo Miguel, em separar o que é de Deus e o que não é de Deus.
amor profundo à igreja. Porque ela é a esposa de Jesus Cristo. E ela sofre por nossa causa. Sofre primeiro porque nós não amamos a igreja. Porque se nós amássemos a igreja, nós não permitiríamos que ela sofresse tudo que ela tem sofrido. Nós não amamos a igreja ainda. Nós podemos amar, até dizer que amamos Jesus, mas não amamos a sua esposa, que é a igreja. Nós não amamos a igreja. Nós não ligamos para aquilo que a igreja sofre. Nós não somos e não temos a honra de dizer que nós somos consanguíneos de Jesus Cristo, porque tomamos o seu sangue na missa. Não temos essa alegria ainda. Pelo contrário, nós somos como que sanguessugas da igreja, né? Palavra tão conhecida hoje no nosso meio. Nós somos como que sanguessugas da igreja. Nós não amamos a igreja de Jesus Cristo. Nós fazemos o que nós queremos. Nós falamos o que nós queremos. Nós não pensamos na igreja, pensamos em nós. Se a igreja será perseguida ou não, se a igreja será humilhada ou não, o problema é da igreja. O que importa é a minha vida, mas nós somos o corpo da igreja. Essa é a grande identidade no mistério da igreja. Nós não somos algo na igreja, nós somos o corpo de Cristo. Nós formamos o corpo de Cristo, que é a igreja, que nós professamos santa e católica. E ela nos dá os sacramentos. E por quê? Mas é claro, Padre, é claro que Lúcifer odeia a igreja católica. Ainda ontem no Jornal de Campinas, uma charge do Papa Bento XVI, ele com o rosto todo estraçalhado, e no peito dele, sobre o peito dele, o pentagrama, que é o maior sinal do satanismo, o pentagrama, que significa, em outras coisas, o chifre da besta. Humilhando quem conhece os sinais, como muitos sabem, o pentagrama é um dos maiores sinais satânicos, como a cruz de cabeça para baixo. Hoje você encontra tantos jovens andando com a cruz de cabeça para baixo no peito. Alguns por ignorância, alguns satanistas declarados. Essa novela que vai entrar agora no ar, O Profeta, é totalmente satânica. Peguem os filmes que estão aí, os últimos, todos de ocultismo, todos invocando ao demônio, adorando a Lúcifer. Como dizia um dos filósofos cristãos, crer que o demônio não existe é a maior artimanha dele. O nosso amor para com a igreja. Hoje, a juventude está se perdendo. Porque ninguém quer levar a juventude à fonte. A fonte
é Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento. As famílias se perdem porque perdem tempo com tudo que é profano. O que falou São Paulo hoje é muito sério. Satanás se transfigura em anjo de luz para enganar, para arrancar você do corpo de Jesus Cristo, que é a igreja. A igreja sofre, é humilhada. A igreja é divina e ela vem no mistério da sua humanidade presente em nós, e ela sofre, ela é humilhada porque nós erramos, porque nós pecamos, porque nós não damos valor à igreja, nós não amamos os sacramentos da igreja, a partir do grande sacramento que é o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Os católicos não adoram o Santíssimo Sacramento ainda na profundidade de saber que Jesus Cristo é Deus no altar, que sua carne vive na igreja, que o seu sangue é derramado por nós em cada sacramento. Quando você recebe um sacramento, é o sangue de Cristo que permeia a sua vida, que é derramado sobre a sua vida. Quando você vem à missa, você bebe do sangue santíssimo de Jesus Cristo. Mas, como no lagar, Satanás quer pisar no sangue de Cristo. Mas o arcanjo Miguel o conhece muito bem. Quem como Deus, disse o arcanjo Miguel, quem como Deus? Esse maravilhoso arcanjo, guardião da Santa Igreja, que sabe muito bem que da igreja jorra o sangue de Cristo. O arcanjo Miguel é profundo adorador do sangue de Cristo, porque ele sabe que da igreja flui o sangue do Senhor Jesus Cristo. Na igreja é consagrado o sangue de Jesus Cristo. Por isso, filhos e filhas, o nosso amor pela igreja de Deus. Há um salmo que eu julgo digno para este momento. É o Salmo 136 ou 135. Diz assim: se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que resseque a minha mão. Salmo 135 ou 136, versículos 5 a 6. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, paralise-se a minha mão direita, fique presa a minha língua ao meu paladar, se eu não me lembrar de ti, se não tiver Jerusalém como a primeira das minhas alegrias. Quanto mais nós, com alegria ainda maior, podemos dizer: ah, minha igreja católica, se de ti eu me esquecer, que resseque a minha mão. Ó, minha mãe igreja, se eu me esquecer, que a língua se cole ao meu paladar. Se de ti eu me esquecer, ó igreja de Deus, santa e católica, edificada no Monte Sião, a igreja do sacramento, a igreja do corpo e do sangue de Jesus Cristo, a igreja que hoje sofre tanto, tanto é pisada, tanto é humilhada por causa dos seus membros. Porque a santidade da igreja, ela é ofuscada por nossa causa, pela nossa teimosia. Na verdade, porque nós não amamos a igreja católica. Nós não amamos, porque se amássemos a igreja, não faríamos o que temos feito.
não faríamos aquilo que estamos fazendo. Pelo contrário, nós iríamos amar a igreja de Jesus Cristo. Nós iríamos zelar pela igreja de Jesus Cristo. Porque o Senhor sabe quem é a sua igreja. Embora muitos fiquem confusos em meio a tantas igrejas que nascem por aí, talvez mais de 30 igrejas por mês, fiquem confusos porque há cura aqui, há cura acolá, porque um diz assim, Jesus está aqui, outro diz aqui, Jesus está lá, outro diz assim, eu fui curado ali, o evangelho anunciado aqui, o evangelho anunciado acolá, de um lado ou do outro, aquela confusão toda, aquela Babilônia que se faz, cada um prega uma coisa, cada um fala uma coisa, cada um faz o que quer. Jesus sabe muito bem, porque a igreja nasceu do seu coração, a igreja é sua esposa, porque nasceu do seu coração aberto. Jesus sabe muito bem, mesmo estando morto na cruz, quando seu coração foi aberto, Ele sabe muito bem que do seu coração aberto nasceu a sua esposa, a sua igreja. Ele ama a sua igreja. A sua igreja é inconfundível. A sua igreja tem a marca do seu sangue indelével. A sua igreja tem a marca do seu corpo consagrado. A sua igreja tem os sacramentos que Ele deu. A sua igreja tem a santidade que lhe custou o seu sangue derramado na cruz. A sua igreja tem a coroa dos seus santos e das suas santas. Portanto, você não pode se confundir. E volta ao apóstolo São Paulo, nem ser confundido, porque Satanás se reveste de anjo de luz para enganar até os eleitos. Curas, milagres, prodígios, ascensão financeira, prosperidade, emoção, sentimento, tudo isso passa, hein? O teu amor pela Igreja Católica, o amor que você tem por Jesus Cristo, nosso Senhor, é que vai te dar a fortaleza para continuar em meio a tanta confusão que hoje nós vivemos. E é claro, ser profeta, como cantou o povo eleito quando foi para o exílio: se de ti eu me esquecer, Jerusalém, que resseque a minha mão. Se de ti eu me esquecer, ó minha mãe igreja, que resseque a minha mão, que se colhe a língua ao meu paladar. Se de ti eu me esquecer, ó minha mãe igreja, em meio a este mundo, eu não vou me esquecer de ti, eu não vou te abandonar. Pelo contrário, eu vou te amar, eu vou suplicar os teus sacramentos, eu vou adorar Jesus Cristo realmente presente em teu seio, com seu corpo, sangue, alma e divindade. Eu vou te amar. É com essa decisão que nós queremos pedir o auxílio do Arcanjo Miguel. Vamos ficar de pé. Vamos colocar as nossas mãos em forma de cruz sobre o nosso peito. Vamos pedir o auxílio do Arcanjo Miguel. Nesse momento tão difícil que vivemos. Senhor Jesus, que essa semente caia no nosso coração. Que essa semente profunda caia em nossa alma. Nós precisamos dar testemunho do nosso amor à tua igreja, que nasceu do teu coração aberto na cruz. Senhor Jesus, nós somos consanguíneos de ti. Nós bebemos o teu sangue. Nós somos a tua igreja, profundamente a tua igreja. Ensina-nos a
a ser fiel até o fim. Que o anticristo não nos ilida, não nos arranque da igreja, mesmo que a igreja sofrer muitas humilhações, mesmo que ela for pisada como um lagar, que nós não abandonemos a igreja, mesmo que tudo pareça estar contra ela, mesmo que tudo pareça, até a verdade pareça estar longe dela, a certeza é absoluta: a tua igreja é a verdade. Arcanjo Miguel, grande arcanjo, guardião da Santa Igreja, guarda-nos na verdade. Arcanjo Miguel, baluarte, guardião da Igreja de Deus, com teus santos anjos, guarda-nos na verdade. 7 vezes mais, dê fidelidade ao nosso coração, nesse tempo tão profundo que a Igreja hoje vive. Ela não pode ser relativizada. A Igreja Católica é mãe, não é irmã de igreja alguma. Ela é mãe, e como mãe ela precisa ser amada pelos seus filhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para adquirir outras palestras, entre em contato pelos telefones 19 3274 2000 ou 19 3342 7522, ou ainda pelo site www.tocadeassis.org.br.